Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que maravilha, estamos chegando aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós estamos estudando a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano de 2021. E o tema de hoje é a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Esse trimestre ele é ministrado pelo bispo Abner Ferreira, que é presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, igreja essa situada na cidade do Rio de Janeiro. Temos como objetivos da lição mostrar que devemos ser ousados, explicar que para Deus nada é impossível e destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Nossa verdade aplicada nos diz: a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e em sua palavra. Nossos textos de referência, irmãos, se encontram em Esther capítulo 5, versículo 1, 3, 4 e 5. Eu estarei fazendo a leitura, onde nos diz: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther vestiu seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, defronte da porta do aposento. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Através do exemplo de Esther, aprendemos a necessidade de agirmos confiando no Senhor e procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas de nossa alma. Esther preconiza que em tudo é importante ser fiel a Deus e que Deus tem compromisso com os fiéis. Tópico de número 1, ele tem como tema: devemos ser ousados. E antes de nós passarmos para uma explanação dele, eu gostaria de deixar essa frase para os irmãos, para a nossa reflexão: Deus está com os ousados. Grave ela bem na sua mente que nós vamos voltar nela ao longo da lição. Deus está com os ousados. O tópico de número 1 tem como tema: devemos ser ousados. Se você é cristão e se sente cabisbaixo e sem entusiasmo, preste atenção no que a Bíblia diz. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que nos diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esther tinha uma vida comprometida com Deus, pois tinha certeza de que Deus ouve as nossas orações. Ela foi ousada, adentrando a presença do rei, sem ser convocada. E a Bíblia nos encoraja ainda mais dizendo: vigiai e estai firmes na fé e fortalecei-vos. Aí nós temos 3 subtópicos nesse tópico 1. 1.1 nos diz a ousadia de Esther. 1.2, não seja covarde. E 1.3, seja corajoso. Nós não vamos tecer comentários muito detalhados, né, irmãos? Até porque o nosso objetivo aqui proposto é trazer um breve resumo das nossas lições da nossa escola dominical, como um subsídio que nos ajuda a estudarmos a lição, principalmente para aqueles que não estão tendo de frequentar a escola dominical devido a essa pandemia. Daí o objetivo de nós estarmos colocando no canal um breve comentário, né, uma breve explicação da nossa lição da escola bíblica dominical. E nesse tema sobre a ousadia de Esther, irmãos, nós precisamos nos lembrar do contexto histórico. Eles estavam vivendo um período em que o rei Assuero, que era o governante do vasto Império Persa, havia dado uma determinação autorizando, né, era uma ordem imposta, e eles tinham lançado sortes e determinado um dia para o extermínio dos judeus de todo o Império Persa. Os irmãos conhecem muito bem a história. Todo esse plano foi arquitetado por Amã, um homem que alcançou o posto de primeiro ministro do Império Persa. E todas as pessoas ali no Império se inclinavam e se prostravam perante Amã. Mas o judeu Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava perante ele. E essa atitude de Mardoqueu não se inclinar e não se prostrar perante Amã,
gerou um ódio tremendo no coração daquele homem, uma raiva excessiva contra Mardoqueu e contra o povo do qual Mardoqueu pertencia, que era os judeus. Ele então engana o rei Assuero, dizendo que pelo império havia um povo que não atendia às leis do império, que tinha costumes diferentes, e o rei, sem averiguar se aquilo que a mãe estava fazendo estava dizendo era daquela forma mesmo, sem fazer uma investigação minuciosa se a mãe estava dizendo a verdade. Daí nós aprendemos o perigo de confiar em pessoas erradas. E de posse de um decreto real que autorizava Amã a fazer com os judeus o que ele bem entendesse, Amã sugeriu que esse povo fosse exterminado de todo o império. Então aquela alegria que o povo judeu estava vivendo, irmãos, desde o reinado do rei Ciro, que havia dado um decreto permitindo que os judeus retornassem para a sua terra, reconstruíssem suas cidades, suas vidas na sua terra natal. E não só os judeus, mas outras etnias também foram autorizados a retornar. E esse decreto de Ciro foi um decreto não só político, mas um decreto de muita humanidade, foi muito humano. E essa alegria foi transformada em um período, começaram a viver agora um período de muita angústia, de muito sofrimento, de muita tristeza. Imagine você vivendo sabendo que existe um dia marcado, uma hora marcada, para você e sua família morrer, para você e sua casa serem enforcados, né? E isso dentro de uma legalidade, de um decreto emitido pelo governante da época, pela maior autoridade do seu tempo. Então o período que os judeus viviam foi um período de muita escuridão. Aquele período foi marcado por muita escuridão, trevas, muita angústia, muita tristeza. E Mardoqueu, sabendo desse decreto, ele se vestiu de pano de saco, de cinzas, colocou cinzas na cabeça e saiu clamando pela cidade com clamor e grande clamor. Quando Esther procurou saber por que o seu tio, Mardoqueu, os irmãos sabem muito bem que foi aquele que criou Esther depois que os pais de Esther morreram. Esther quis saber por que o seu tio estava agindo daquela forma ou daquela maneira. Ele fez saber a Esther tudo o que havia acontecido, tudo o que estava acontecendo e a iminente destruição dela e do seu povo. Um plano maligno orquestrado por Amã. Ele fez ela refletir aquilo que está em Esther capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a esse reino? Mardoqueu tinha uma fé tremenda em Deus, irmãos. Ele percebeu, ele entendia que Deus iria livrar o seu povo. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, nos diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mardoqueu entendia que Deus trabalhava pelo seu povo, que Deus ia prover livramento. Mas ele fez Esther refletir que ela não havia sido escolhida rainha por obra do acaso. Deus tinha um propósito naquela situação. Quem sabe se para um tempo como aquele ela foi colocada naquele posto de rainha. Isso nos faz relembrar, irmãos, daquilo que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que Deus, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E diante dessa reflexão, Esther não quis entrar para a história como uma pessoa que poderia fazer alguma coisa e não fez nada. Não. A Bíblia nos diz que ela convocou os judeus para um tempo de jejum, um tempo de oração. Só que havia, irmãos, uma ordem e que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado por ele. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado por ele. A pessoa que fizesse isso podia ir para a forca, podia ser morto. Mas Esther, consciente daquilo que estava para acontecer com seu povo, ela não pensando somente em si, ela não foi egoísta de pensar somente em si, ela pensou nos demais judeus
nas crianças, todo o seu povo que estava espalhado por aquele vastíssimo império persa, que estavam vivendo a angústia de ter um dia marcado onde eles seriam mortos, ela decide fazer alguma coisa. Ela pede para Mardoqueu convocar o povo para jejuar. Ela e também as suas servas também jejuariam. E depois desse período de oração, de jejum, de clamor a Deus, ela decide entrar na presença do rei. Com essa atitude ela demonstrou uma ousadia muito grande. A palavra ousadia significa característica de quem é ousado, coragem, que possui valentia, ação destemida. Ela foi ousada, irmãos, em entrar na presença do rei sem ser convocada. Ela colocou em risco a sua própria pele. Ela colocou em risco a sua própria vida. Mas não quis entrar para a história como uma pessoa que poderia fazer alguma coisa e não fez nada. Mesmo o nome de Deus não aparecendo nesse livro, como nós já mencionamos nas lições anteriores, nós percebemos o trabalhar e o agir de Deus, o mover de Deus na preservação do seu povo. Esther, ela alcançou graça diante do rei, o rei estendeu para ela o cetro e disse para ela: que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Irmãos, aqui nós vemos a coragem tremenda nessa mulher. Ela não foi covarde. Ela não agiu com covardia. Ela não agiu com medo. Entre o povo judeu, irmãos, em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, nos diz que entre o exército judeu, se alguém fosse covarde, ele deveria voltar para casa. Nós vamos fazer a leitura dessa referência, Deuteronômio 20, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Aqui estão tratando acerca da guerra. Então, quando eles convocavam as pessoas para a guerra, se tivesse alguém que fosse tímido e covarde, medroso, ele tinha de voltar para casa. Os oficiais apregoavam: tem alguém medroso, tem alguém covarde? Então torne-se para casa. Porque senão aquela covardia, aquele medo, poderia contaminar todo o exército. E um exército de medrosos e covardes, irmãos, fatalmente será um exército destruído. Já seria um exército que entrava numa batalha já derrotado, sem ânimo, sem coragem. Já entrava numa batalha para ser derrotado. Veja que quando Gideão convocou o povo para a batalha, revestido de uma coragem vinda da parte de Deus, ele tocou a buzina e arregimentou muita gente. Mas quando apregoaram: os medrosos e covardes volte, 12.000 homens voltaram para trás. E depois o Senhor ainda fez ele descer no rio ali, acabou sobrando daqueles 22.000 que se juntaram, sobrou só 300. Mas com aqueles 300, a história nos diz que Deus operou um grande livramento para o seu povo. Esther teve essa coragem. E a coragem é uma das características daqueles que confiam no Senhor. Nós temos alguns personagens bíblicos que foram ousados, que tiveram ousadia. Entre esses personagens nós podemos citar pessoas como Davi, que foi ousado contra o gigante Golias, o profeta Elias contra os 450 profetas de Baal, Josué diante das muralhas impenetráveis da cidade de Jericó, Pedro e a ordem de andar por sobre as águas. José foi um homem que teve uma ousadia tremenda. Sua vida foi uma vida de ousadia, uma vida de coragem. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 39, versículo 2, que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Por isso que eu quis deixar essa frase para a reflexão dos irmãos, que nos diz: Deus está com os ousados. Deus foi com Davi, Deus foi com Elias, Deus foi com Josué, Deus foi com Pedro, Deus foi com José, Deus foi com Esther. Daí aonde nós extraímos essa frase e podemos afirmar que Deus está com os ousados. E ser ousado, conforme nós já dissemos, é ter
ações sem temor, sem medo, ação destemida. É ter valentia, é ter coragem. Coragem, segundo o bispo Abner, nos diz que é uma das características daqueles que confiam no Senhor, daqueles que confiam em Deus. Então, Esther, ela teve ousadia, ela foi corajosa. Ela arriscou a sua própria vida, ela não quis entrar para a história como alguém que diante dos desafios, diante dos infortúnios, diante daquilo que é adverso, agiu com medo, agiu com covardia e fugiu. Não. Ela teve a coragem, eu vou fazer alguma coisa. Ela adentrou na presença do rei e a Bíblia nos diz que ela alcançou graça perante o rei. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós podemos extrair algumas lições, irmãos, da ousadia de Esther. Tem lições a ser nos ensinada a atitude dessa mulher. Nós vivemos em tempos sendo desafiados por diversas coisas. Quantos desafios que nós temos que enfrentar no dia a dia. E o que se espera de cada um de nós, o que se espera do povo de Deus, é que nesse tempo presente nós também sejamos ousados. Tenhamos ousadia. Pessoas que ficaram marcados, entraram para a galeria dos heróis da fé, ficaram marcados como homens e mulheres de Deus, foram pessoas ousadas, pessoas corajosas, pessoas que não se acovardaram diante das adversidades e dos infortúnios que viveram. Que no nosso tempo tenhamos coragem de anunciar a palavra de Deus. Tenhamos coragem de pregar o Evangelho de Cristo. Tenhamos coragem de enfrentar situações com oração e jejum. Na lição anterior nós aprendemos que muitos cristãos nos dias de hoje só se lembram da oração e do jejum quando a situação já está irreversível. Não. Não vamos correr o risco de materializar tudo. Agir tudo como se fosse tudo dentro de uma ordem natural das coisas. Não. Nós estamos no meio de uma guerra, de uma luta do bem contra o mal. Quando Mardoqueu estava sofrendo a perseguição movida por Amã, que não alegre o suficiente de apenas prejudicar Mardoqueu, decidiu prejudicar todo um povo por causa da atitude de um homem que não se prostrou diante dele. Mardoqueu não procurou se vingar, não procurou agir com suas próprias mãos, ele entendeu que eles estavam vivendo, estavam inseridos no meio de uma luta, a luta do bem contra o mal. Quantas pessoas hoje estão deixando a espiritualidade de lado? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que nós devemos ser pessoas equilibradas. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Algumas versões traduzem equidade como equilíbrio. Seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Não podemos espiritualizar demais, mas também não podemos materializar demais. Quantas pessoas estão se esquecendo da oração, se esquecendo do jejum, esquecendo da comunhão com Deus. E foi uma vida de íntima comunhão com Deus. Foi por causa da intimidade. Antes de Esther agiu, ela primeiro foi falar com Deus. Ela cuidou do seu relacionamento com Deus. Que o nosso relacionamento com Deus precisa ser cuidado e cultivado. Porque tudo aquilo que nós não cultivamos, não cuidamos, aquilo tem a tendência de acabar, de esfriar. Um relacionamento, se você não cultivar, se você não cuidar, ele esfria. E o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Ele precisa ser cultivado, ele precisa ser cuidado. Senão ele vai esfriar. E muitas pessoas têm se esfriado, não cuidando do seu relacionamento com Deus, e quando enfrenta situações de adversidades, infortúnios momentâneos que essa pessoa tem que atravessar, ela se desespera. Agem de forma desequilibrada, com as emoções toda bagunçada, porque se esquece de confiar no Senhor. Se esquece que nós confiamos no Senhor. Que Deus está no controle de todas as coisas. O momento que Esther e o povo judeu atravessavam era um momento difícil. Era um momento trabalhoso. Era um momento de muita angústia. Era um momento de muita angústia. Um momento de adversidade.
mas eles permaneceram confiando no Senhor. O item de número 2, para Deus nada é impossível. A rainha Esther procurou apoio do povo judeu quando convocou ele que se unisse a ela em jejum. Para alguns a atitude de Esther poderia parecer uma loucura, mas para ela era questão de sobrevivência. 2.1, simples em suas atitudes. 2.2, dê um passo a mais. E 2.3, a segurança daquele que confia em Deus. Precisamos sempre trazer à nossa memória, irmãos, que para Deus nada é impossível. Nós temos vivido dias em que muitas pessoas estão se esquecendo disso. Não lançam mais do recurso da oração e do jejum. Não lançam mais desse recurso poderoso que Deus colocou à nossa disposição e que não pode ser desprezado por nós, principalmente em dias difíceis e trabalhosos. Diante dessa adversidade, Esther demonstrou ousadia, porque era uma mulher que tinha comunhão com Deus. Diante da adversidade, ela demonstrou ousadia, porque era uma pessoa que enfrentava os seus problemas com oração e jejum. Nós temos à nossa disposição os recursos terrenos. Devemos usar aquilo que está à nossa disposição. Os profissionais que estão habilitados em determinadas situações para nos ajudar. Mas como povo de Deus, nunca podemos nos esquecer que a oração deve estar presente em nossa vida em todo o tempo. A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar. A oração é algo que não se acaba. Deve estar presente em nossa vida em todos os momentos. Mas infelizmente muitos estão se esquecendo disso. Esther, se ela não fosse uma serva de Deus, que vivia em um íntimo relacionamento com o Senhor, ela poderia achar que aquela situação estava perdida. Ela poderia achar, o rei decretou, não tem como revogar, não tem jeito mais. Não. Na oração e no jejum, eles entendiam que Deus poderia, que alguma coisa aconteceria se eles entrassem por esse caminho. E a oração do crente, irmãos, ela se baseia na convicção de que o nosso Deus, ele tem um cuidado providencial sobre a nossa vida. Conforme Tiago capítulo 5, versículo 11, o nosso Deus, ele é cheio de terna misericórdia, e que ele ouvirá e responderá às nossas orações. A oração, ela deve ser feita com toda confiança. Embora Deus saiba daquilo que nós precisamos antes mesmo de nós lhe pedirmos, não significa que nós não devemos orar. Veja o que o Senhor Jesus falou com o cego de Jericó. O que queres que eu te faça? E ele diz, que eu veja. Jesus sabia ou não sabia que aquele homem era cego? Jesus sabia, irmãos. Mas, no entanto, Jesus queria ouvir dele, porque além da cegueira, aquele homem tinha muitas outras necessidades. Mas Jesus queria saber para qual necessidade que aquele homem estava clamando. Então a resposta de Deus muitas vezes pode ser demorada. Demorada do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista divino. Mas nós não podemos negligenciar esse recurso tão importante que Deus colocou à nossa disposição. O privilégio de podermos estar falando com Ele. Lembre-se, para Deus nada é impossível. Então, se existem situações, Lucas capítulo 18, versículo 27, nos diz, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Se existem situações na sua vida que você esteja vivenciando, que você acha que não tem mais solução, não tem mais jeito, saiba que não é isso que a palavra de Deus diz. Esther poderia se acovardar, não fazer nada, achando que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. E um decreto real que não podia ser revogado, fazer o que agora? Mas ela ainda assim acreditou, foi para a oração, para o jejum, entrou na presença do rei. Como o decreto não podia ser revogado, o rei deu um novo decreto permitindo que os judeus se defendessem dos seus inimigos. O bispo Abner nos diz, nesta lição, que existem situações na vida que nós precisamos dar um passo a mais. Algumas vezes a nossa vida precisa de certa atitude em alguns períodos e é sempre necessário dar um passo a mais. Esther não teve medo de dar um
passo a mais para conseguir livrar o seu povo da morte. Ela tinha conhecimento de que Deus abençoou o seu povo. E esse passo a mais é uma atitude de fé. É agir pela fé. A fé, em Hebreus 11, versículo 1, nos diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para alguns, a atitude de Esther poderia parecer loucura, mas para ela era questão de sobrevivência. O que estava em jogo ali era a sobrevivência de todo o seu povo. O tópico 3, ele tem como tema as vantagens de se fazer um planejamento. A vida cristã é uma guerra, demanda estratégias e planejamento para colocarmos nossas ações em prática. Esther teve 3 dias para se planejar e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Esse tempo foi necessário para ela atingir o alvo estabelecido. O sucesso de Esther passou pelo período de preparação, oração e jejum, para agir de modo certo na hora certa. As pessoas vitoriosas instituem alvos, priorizam e planejam bem, como foi o caso de Esther. Nós temos 3 subtópicos. 3.1, planejar é preciso. 3.2, o planejamento produz sucesso. E 3.3, espere o momento certo. A palavra do Senhor nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E lançar sobre Jesus a nossa ansiedade não significa viver uma vida sem planejamento. Há muitas pessoas que sofrem por falta de planejar, por falta de planejamento. Vão vivendo a vida. Certo é, irmãos, que se nós não tivermos uma ruptura precoce, nós vamos envelhecer. Como está o seu planejamento para a sua velhice? Como você está planejando o seu futuro? Confiar no Senhor, esperar em Deus, lançar sobre Deus a nossa ansiedade, não significa que nós devamos viver uma vida sem planejamento. Esther revelou ter uma atitude muito sábia. Revelou ser uma pessoa muito sábia quando ela agiu de forma planejada. E primeiro, ela partiu do princípio da oração. Ela soube agir do modo certo, porque a Bíblia nos diz em Eclesiastes também que para tudo tem o tempo e o modo. Às vezes as pessoas agem até no tempo certo, mas no modo errado. Então nós precisamos dessa sabedoria de entendermos tanto o tempo quanto o modo. E Esther demonstrou essa sabedoria agindo do modo certo, na hora certa. Primeira coisa que ela foi fazer, cuidar do seu relacionamento com Deus, foi buscar Deus em oração, em jejum. Passou 3 dias jejuando e orando. O bispo Abner nos diz aqui que o sucesso de Esther passou pelo período de preparação, que foi oração e jejum, para agir de modo certo, na hora certa. Será que as nossas ações, as nossas atitudes têm sido atitudes e ações com planejamento? Quando ela chegou, veja a inteligência e a sabedoria desses servos de Deus, que é o fundo histórico do nosso trimestre. Quando ela chegou no palácio, Mardoqueu orientou ela a não contar a sua origem, falar da sua etnia, que ela era judia. Porque se ela fala, os planos dela se tornar rainha ia por água abaixo, com certeza, pelo fato dela ser judia. Um povo diferente, com uma cultura diferente, né? Porque viviam uma vida de obediência, praticando a palavra de Deus. Existe a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ela só revelou a sua etnia no momento certo, na hora certa. E nós vemos a inteligência de Esther, que ela também soube acatar os conselhos de Mardoqueu. Quando ele diz para ela, não revele a sua origem, ela acatou os sábios conselhos do seu tio. Muitas pessoas hoje não sabem acatar bons conselhos. Eu uso aquela expressão, se o conselho fosse bom, né? Não se dava, vendia. Pessoas que não sabem acatar os conselhos dos pais, que já viveram mais, que têm mais experiência. Pessoas maduras na vida. E vão agindo de qualquer forma, de qualquer maneira, sem fazer nenhum tipo de planejamento. E às vezes o resultado é catastrófico. Então a história de Esther nos ensina que nós temos que ter planejamento na nossa vida. Agirmos de forma planejada. A nossa conclusão nos diz, nesta lição vimos que na hora em que foi preciso, Esther foi ousada, mesmo correndo risco de morte para salvar sua vida e a de seu povo. Aprendemos com Esther
a importância de cumprirmos nosso papel neste mundo, crendo em Deus, que nos chamou e nos capacitou. Então nós temos um papel como povo de Deus a desempenhar nesse mundo, irmãos. Já disse para os irmãos nas lições anteriores, quem teve a oportunidade de estar assistindo os vídeos que nós postamos aqui no canal, que a vida de um servo de Deus, existe um propósito nela. Esther nasceu naquele tempo, viveu naquele tempo, foi rainha do reino da Pérsia. E a história nos mostra que aquilo não aconteceu por obra do acaso. Ela foi colocada como rainha porque Deus tinha um propósito naquela situação, que era a preservação e livramento do seu povo. Então a sua vida, ela está nas mãos de Deus. Existe um propósito de Deus com a sua vida. Onde você chegou, a posição que você ocupa, aquilo que você tem, tudo isso faz parte de um grande projeto de Deus. Um grande projeto de Deus para a sua vida.